Oi meninas, tudo bem? Bom, vou tentar falar bem baixinho porque Sofia dormiu e eu acho que agora vai direto, tá? E ela tem o sono muito leve, senão ela vai acordar. Bom meninas, vim aqui fazer esse vídeo a pedido da minha amiga Patrícia, a Pati, que agora eu já sei falar o nome dela, Pati Tierba. Um beijo, Pati. Que ela me pediu dicas de como falar não e de como tentar, como que eu vou dizer, tentar cortar um momento birra, um momento pirraça do seu filho, né? Bom, é o seguinte, meninas. Primeira coisa, eu vou tentar ser o mais sucinta possível para o vídeo não ficar muito grande. Primeira coisa, eu tive uma educação um pouco rígida, né? Porque eu fui criada pela minha avó, que era uma senhora bem mais velha, né? Bem antiga, que automaticamente criou a minha mãe. Então, eu tive a mesma criação que a minha mãe. Alguns métodos, algumas coisas que ela fazia, eu aderi. Outras coisas, não. O que eu aprendi com a minha avó e também aprendi com a minha mãe, né? Porque minha mãe trabalhava o dia todo e meu pai, então a gente ficava com a minha avó. Mas eu não deixei de ter convivência e de ser criada com a minha mãe. Então, tinha algumas coisas que minha mãe fazia que eu, como criança na época, sabia que eram mais eficientes do que a minha avó. Até porque vó já tem a grande desvantagem de ser vó, né? E da criança fazer o que quer. E eu, como uma boa criança que fui, não deixava de aproveitar de algumas situações, né? Então, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe foi sempre colocar limite em determinadas situações, né? E eu estou falando agora como mãe, tá? A experiência que eu tenho é apenas de mãe da Sofia, de 1 ano e 1 mês, tá? Não levem em consideração para crianças maiores, porque eu não sei se funciona. Porque eu estou falando da minha filha, falando do que tá dando certo comigo. E o que eu acho que dá certo, tá? Então, a minha mãe sempre colocou muito limite em algumas coisas. Por exemplo, é hora de brincar, pode brincar à vontade, tira seus brinquedos, tira tudo, brinca, mas brincou, guarda o brinquedo, né? Óbvio que a Sofia não sabe ainda pegar o seu brinquedo e guardar no lugar, né, sozinha. Mas assim que a gente acaba de brincar, que eu deixo ela brincando, ou que eu sento e brinco com ela, eu falo, vamos ajudar a mamãe a guardar. E vou pegando uma coisinha e jogo lá dentro. Aí eu falo, agora você. Aí ela vai e joga, entendeu? Aí eu falo, agora pega a boneca. Aí ela vai, às vezes ela pega a boneca, finge que vai jogar e volta. Eu, não, agora vamos guardar, agora é hora de guardar. Aí eu pego a boneca, vou lá e guardo a mão dela, né? Então eu vou ensinando desde já que a criança, né, que ela pode brincar, tudo, mas que depois ela vai guardar. Porque isso aí você vai trabalhar a organização da criança, né? Porque não adianta ela brincar, esparramar o brinquedo no quarto inteiro, depois ela voltar no quarto, acabar pisando e cair, e machucar, etc, etc. Isso é uma coisa que eu faço e que tem funcionado, né? Você tem que estimular a criança que guardar o brinquedo é tão legal quanto brincar com o brinquedo, né? Então, não é simplesmente falar, Sofia, guarda lá, põe lá, entendeu? Que ela vai se perguntar, por que eu vou guardar? Não tô a fim de guardar, né? Você determina um horário, aí vai chegando a hora que ela vai dormir, né? Vamos supor que seu filho dorme às 8h30. Então, deixa ela brincar até no máximo 7 horas. Por quê? A brincadeira vai estimular aquela criança a ficar acordada, a querer, como eu vou falar, vai dar uma adrenalina para ela, né? E se você não cortar com pelo menos 1 hora de antecedência, essa criança não vai dormir tão cedo, né? Ela vai ficar acesa, como diz o outro, ela vai ficar acesa, vai ficar eufórica e vai custar dormir, né? Então, corte as brincadeiras pelo menos 1 hora antes. Aí já vai guardando os brinquedos, apagando a luz, etc. É assim que eu faço com ela. Tem funcionado. Aqui em casa tem horário para brincar. Como a Sofia dorme muito mais tarde que as outras crianças, quem me acompanha sabe disso, e é uma coisa inevitável que eu não consigo mudar mesmo. Eu já tentei. Então, eu deixo ela brincar até às 9 horas. 9 horas acabou a brincadeira. Porque eu sei que ela tá dormindo geralmente
11h30, meia-noite, meia-noite e meia. Tem vezes que 1h da manhã. Então eu corto muito, muito antes, porque ela já tem essa predisposição a não dormir cedo. Deixa eu ver quanto tempo que tem. Então, se eu não cortar, aí vai piorar, né? Então eu faço isso e tem funcionado. Eu vou ver se eu consigo filmar pra vocês essas coisas que eu estou falando que eu faço. Outra coisa, fase da descoberta. A criança com 1 ano e pouquinho, ela tá descobrindo com as próprias pernas que ela consegue chegar na cozinha sozinha, que ela consegue chegar no quarto, nos brinquedos dela. A Sofia, ela tem um pouco assim, ela é um pouco grudada em mim, muito grudada. Ela não anda pela casa independentemente de mim, ela vai aonde eu tô. Não sei se isso é com toda criança, né? Mas com a Sofia é. Então, meninas, o que acontece? Eu não tenho tanto problema de deixar ela andando e ter que ficar correndo atrás dela, até porque ela corre atrás de mim. Mas é óbvio que se eu tô na cozinha, ela vai na cozinha, ela vai querer abrir gaveta, vai querer abrir armário, né? E eu vou ter que ficar de olho do mesmo jeito. Então, o que acontece? Essa é a fase da descoberta. Eles precisam, eles querem, eles descobrem com a mão, é o famoso ver com os olhos, ver com a mão, né? A gente não vê com os olhos, a gente fala assim, você não vê com, você vê com os olhos, mas a criança não, nessa fase ela vê com a mão, não tem jeito. Então, o que eu penso? O que eu utilizo? O que eu parei para pensar e eu achei que minha teoria tava certa, tava no caminho certo. O que eu penso? Eu primeiro penso todos os objetos da minha casa que eu não me importo que ela pegue, que ela tente descobrir o que é. Que não vão machucar ela, nem que vão estragar dela pegar, dela pôr a mão, né? Por exemplo, celular. Celular é inevitável a criança não quer pegar. Toda criança quer mexer, principalmente galinha pintadinha. Então, mamães, se vocês não querem que os filhos de vocês fiquem de birra, não querem pegar no celular de vocês para ver a galinha pintadinha, então, ou vocês mostrem a galinha pintadinha no computador, na televisão, no notebook, não mostrem no celular, né? Ou tentem passar para eles que eles podem ver o bichinho, a galinha no celular, mas desde que o telefone esteja na sua mão, né? Como? Tá mostrando a galinha, a neném quer pegar, né? A criança quer pegar. Não, só a mamãe, na mão da mamãe. Eles vão dar birra, eles vão encher o saco, vão querer e tal. Aí acaba que a mãe acaba deixando, né? Mas aí na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai, joga o telefone no chão. Ou vai mexer, vai desconfigurar tudo, né? Então, eu prefiro não deixar, né? E a criança não é idiota. A criança sabe qual celular que ela tá pegando. Se você pegar um outro telefone e dar pra ela, não vai ser a mesma coisa. Ela sabe que é aquele telefone que passa a galinha. Eu sei disso porque eu tenho 2 telefones celular. E um telefone meu tem televisãozinha. E esse telefone que eu tô filmando pra vocês é que tem acesso à internet, tem a galinha pintadinha, Instagram, essas coisas. Então, quando ela quer ver a galinha, ela mete a mão nesse telefone. E quando ela tá afim de ver televisão, ela põe a mão no outro telefone. Não tô brincando, gente, não é mentira, é verdade. Então a criança não é boba, não adianta você querer enganar ela com uma coisa que você não vai conseguir. Então, a segunda dica que eu dou: pense no que você vai realmente nunca importar em emprestar ou deixar sua criança pôr a mão. Porque se você liberou uma vez, ela não vai entender o porquê de uma hora que você não tá afim, você não deixar. Entendeu? Seguinte, aqui em casa eu tenho meu som, né? Que fica ao lado da televisão, que fica ao lado do meu DVD, que fica em cima das minhas caixas de som, né, naquele móvel ali. Então, o que acontece? O meu som de CD, né, que toca CD, eu não importo dela mexer. Até porque as tomadas estão muito bem escondidas lá atrás, protegidas, e ela acha engraçado porque ela liga, ela escuta o som, escuta o barulho, enfim. Então, eu não proíbo,
tá? Mas tem horas que, obviamente, eu não quero que ela mexa, porque às vezes liga o som, não é hora de ligar o som, já tá muito à noite. Ou então eu não posso ficar por perto. E isso tudo que eu tô falando, meninas, é sempre estando por perto, acompanhando por perto, assim. Não tô falando pra vocês ficarem do lado, porque a gente não tem tempo de ficar do lado o dia inteiro, né? Mas, por exemplo, vai lá fora, mexe em alguma coisa e volta pra ver o que o menino tá fazendo. Ou então tá lavando a louça e tá olhando o que o menino tá fazendo. Não dá pra deixar a criança sozinha e achar que ela não vai aprontar, porque ela vai. A criança consegue transformar até alguma coisa que não tem perigo nenhum em muito perigoso. Então, eu decidi que eu não importo. Só que aí tem horas que não dá para ligar o som, tem horas que não pode, etc. Então, o que eu faço? Eu não vou chegar para ela e falar assim, não pode mexer aí. Não, agora não. Porque ela não sabe o agora não. Ela entende o não e ela entende o pode, né? O agora não, ela não vai entender. Criança nenhuma da cidade vai entender, né? A não ser que seja mais velha. Como eu já disse, estou falando por experiência de uma criança de 1 ano. Então, o que eu faço? O que eu acho que a gente deve fazer? Distrair com outra coisa, né? Chamar a atenção dela e falar, olha só, olha que legal isso que a mamãe trouxe, olha que bonitinho, brincar com ela para ela esquecer daquilo ali, né? E focar em outra coisa, porque senão ela vai insistir no som. Porque você deixou uma vez, você vai deixar sempre. Ela não tem essa... O que vocês não podem fazer é desmentir vocês mesmas, né? Tipo assim, agora eu deixo, depois eu não deixo. Entendeu? Porque aí a criança vai crescer achando que você é extremamente maleável a respeito de tudo, né? Que não é verdade. E aí você vai se contradizer perante o seu filho. E eu acho que isso, além de não ser um bom exemplo, né? Eu acho que impõe menos, assim, não impõe tanto respeito, né? Então, essa é a dica. Pense em tudo que você vai deixar a criança pôr a mão, para você não voltar atrás e falar, não pode, entendeu? Controle remoto, por exemplo. Tem horas que a gente acha bonitinho a criança mudar o canal. Tem horas que não, entendeu? Então, uma vez eu tentei essa tática. Sofia adora controle remoto. Gente, eu também erro. Não fiz nada de primeira, não acertei nada de primeira. Eu tive que passar, fazer alguns testes antes de saber o que eu ia fazer. Sofia gostava do tal do controle remoto. Então, o que eu fiz? Tem um controle remoto aqui em casa que ele tá desativado, porque é de um eletrônico aqui que não funciona mais. Então, aí, o que eu fiz? Quando ela queria pegar o controle, eu pegava e dava esse controle remoto para ela. Gente, ela ficava 1 segundo e jogava o controle remoto no chão e pedia o outro. Porque ela mudava o canal e ela sabia que era o controle remoto pretinho que mudava o canal. O cinza não mudava. Pra vocês verem a inteligência de uma criança. E isso, ela tinha 7, 8 meses. Não era nenhum. Então, o que eu parei para pensar? Ou eu vou dar o controle remoto para ela sem pilha, né? Deixar ela mexer e ela vai desistir, né? Ou eu vou proibir completamente. Tentei dar sem pilha. Tirava uma pilha e deixava só com uma pilha de forma que ele não ia funcionar. Gente, pior, porque aí todo lugar que ela vai, e geralmente controle remoto é pretinho, né? Todo lugar que ela vai, ela mete a mão no controle, e aí, quando ela ia, né? Que agora eu já mudei a tática. Ela metia a mão no controle, se tomasse dela, ela ficava muito possessa. E não estava errada, porque eu estava deixando ela fazer isso na minha casa, né? Então, assim, aí eu falei, puxa vida, será que vai dar tempo de eu consertar isso? Tentei, mas aí eu consegui. Então, toda vez que ela pegava o controle, não, isso não pode. Não, né? E aí ela acabou desistindo do controle remoto. Hoje em dia, quando ela vê o controle, quando o controle tá perto dela, ela pega o controle, exatamente assim, vou mostrar pra vocês exatamente como que ela faz. Ela pega o controle, olha pra mim e fala assim, aí eu falo, pode mexer aí?
Ela, geralmente ela fala assim, pó, que assim pode? Aí eu, não pode. Aí ela vai e larga o controle. E deixa o controle onde ele tá, mesmo estando no alcance dela, ela não pega. Então essa é a dica. Pensem muito no que. Segunda dica, né? Pensem muito no que vocês vão realmente deixar os filhos de vocês pegarem, para vocês não voltarem atrás e não se contradizerem. Porque a criança é esperta e ela te pega justamente na sua contradição. E aí você tá perdido. Então, outra dica que eu tenho para falar para vocês. Eu sou completamente contra você tirar coisas do alcance da sua criança que ela não possa mexer, salvando as exceções: vidro, ferro elétrico, pedra, essas pedras de bibelô, né, que pode cair, machucar a cabeça da criança, vela, deixa eu ver o que mais, gilete, essas coisas que realmente podem machucar, pelo simples fato da criança encostar numa coisa que está ao lado. Vamos supor, tem uma vela do lado, tem uma vela do lado do controle remoto, por exemplo, né? E você autorizou, não importa que ela pegue o controle remoto. Ela vai pegar o controle remoto, a vela vai cair nela e queima ela, né? Então essas coisas eu sou a favor de tirar, sim, do alcance das crianças. Cloro, como é que fala? Produto químico, né? Cloro, detergente, desinfetante, porque isso aí a criança às vezes nem faz de maldade, porque ela vê a garrafa, ela automaticamente vai achar que é mamadeira ou que é alguma coisa que ela tá acostumada a beber e vai beber mesmo, né? Ainda mais a criança esperta, que a Sofia, por exemplo, já sabe destarrachar garrafa PET. Então é um perigo. Já tirei tudo do alcance dela, já tá tudo acima da cabeça dela. Então, meninas, eu sou contra você tirar coisas que a criança não pode mexer. Por exemplo, telefone fixo mesmo, aparelho de telefone, porta-retrato de madeira que não tenha vidro na frente, porque vidro aí é complicado. A minha mesa de passar roupa, que eu abro a minha mesa de passar roupa para usar para fazer os meus artesanatos. Então ela fica aberta ali a maioria do tempo, né? Eu não tiro do alcance dela. Minhas cadeiras, por exemplo, muita gente tira a cadeira da sala, por exemplo, da mesa da sala, tira as cadeiras e põe para fora a hora que a criança está andando, a hora que a criança já sabe mexer, para não empurrar a cadeira e tal. As minhas cadeiras são muito leves. E eu sou contra isso. Por quê? Porque você está privando o seu filho de conviver com aquilo sem saber que ele não pode mexer, que não dá para ele mexer, que não, ele não vai dar conta, que ele vai se machucar, né? Então, o que acontece? É nessas horas que entra também a próxima dica: não. Não é não. E pronto, acabou. Então, o que acontece? A Sofia, eu faço dessa maneira. Ela vai pegar alguma coisa que ela não pode. Por exemplo, ela vai na mesa de passar roupa, tá ali aberta. Aí ela vai para aquele lado. Eu não gosto que ela passe a mão, porque é de madeira o pé, então pode sair alguma farpa, né, alguma coisa. Aí eu falo: Sofia, não. Aí ela olha pra mim: Sofia, não, volta aqui. Ela vai e põe a mão, tipo assim, eu vou pôr a mão, vamos ver se ela deixa. Eu, não. Então, assim, a questão é você fechar a cara mesmo, falar não. Não precisa de você gritar, você vai falar firme. Não. Não pode. E pausadamente, né? E a gente precisa trabalhar a repetição. Porque se você hoje, igual eu já falei, se você hoje deixou e amanhã você não deixa mais, você não tem credibilidade nenhuma com aquela criança, né? E outra coisa, você falar não e sair de perto é a mesma coisa que falar assim: não, tô saindo, agora você pode mexer.
Você tem que persistir. Você pode estar com a panela no fogo, enquanto ela estiver perto do lugar que você não quer que ela fique, você vai falar não, e você não vai chegar perto dela, nem vai tirar ela de lá, entendeu? Porque senão ela vai acostumar. Eu vou ficar aqui até minha mãe vir. Aí vai ficar aqueles meninos, você não me pega, duvido que você vai me bater, duvido, sabe? Então você vai ficar no seu lugar, vai manter a sua postura e vai só falar não, sai daí, não, vem aqui, volta aqui e fecha a cara. E não ria de maneira nenhuma, gente. Porque na hora que você ri, porque é engraçado esse embate deles com a gente. Então você acaba querendo rir. Não pode rir, meninas. Não pode rir de maneira nenhuma. Se você riu, você perdeu o respeito. Perdeu totalmente. Então o que acontece? Sofia, eu falo não pra ela. E ela dá uma titubeada. Não. Faz que vai, não vai, mas ela vem. E você tem que fechar a cara mesmo, é franzir a testa e falar não, e eu ainda consigo levantar a sobrancelha. Então eu falo, levanto a sobrancelha e falo, não, volta agora. Eu disse não, não é não. E ela insiste, eu não vou até lá, não vou. Outra coisa, costuma no início eles chorarem quando vê você brava. Não nervosa, tá, gente? Brava. Só isso, brava. Porque nervosa, você perde completamente. Nervos. Você já vê, nervosa, você tá com os nervos à flor da pele. Você já perde o respeito. Ele já sabe que ele conseguiu te tirar do seu eixo, que você está descontrolada e ele vai aproveitar e abusar daquilo. E você vai fazer uma coisa na hora da raiva, você vai fazer uma coisa que vai arrepender depois. Então, você tem que manter a postura. Eu sou a mãe, eu mando e ele vai me obedecer. Ponto final. E é isso que você tem que confiar e aí você vai passar isso pra ele, né? Então, assim, depois que você chama atenção, costuma eles chorarem. Ah, o que eu vou fazer? Eu vou deixar chorando? Não vou pegar? Vou deixar ele chorando? Eu fico com dó. O coração da gente parte mesmo. Dá vontade da gente pegar e falar, ai, desculpa, eu não queria ficar assim, não queria falar assim com você. Mas a gente não pode fazer isso, infelizmente. Ah, eu vou deixar ele chorando no chão? Se ele estiver fazendo birra, bom, acho que 1 ano ainda não é tanto a idade da birra de espernear, deitar no chão. Mas se ele estiver fazendo birra, você não vai pegar e ficar sentando ele para ele parar de fazer, você vai deixar ele rolar no chão. A hora que ele cansar, ele vai parar. Contanto que ele não põe a mão onde você falou que não é para pôr, contanto que ele não faça o que você falou que não é para fazer, ele pode espernear, pode chorar, tem que tomar um pouco de cuidado. Às vezes que tem criança que fica muito nervosa, bate a cabeça no chão, bate a cabeça na parede e tal. Aí já é uma questão neurológica que você tem que procurar ajuda e tal, porque realmente não é uma coisa habitual de se acontecer, né? Então é uma coisa que tem que observar, se isso estiver acontecendo. Mas se for uma birra normal, daquelas crianças de raspar no chão, aquela coisa toda, gente, o ideal é deixar rolar no chão. E você vai sair de perto, deixar ele fazer a birra dele, porque ele não tem plateia, tem que entender que você não é a plateia dele, né? Deixa ele espernear, deixa ele chorar, deixa ele ficar com raiva, e uma hora ele vai parar. E geralmente criança nessa idade, ele esperneia, ele xinga, ele briga, mas ele não põe a mão, porque ele sabe que a mãe vai voltar e vai ficar possessa, né? E o que eu faço quando acontece isso? A Sofia, ela não é uma menina de espernear. Quando eu falo não pra ela, ela chora, realmente. Às vezes ela chora, mas assim, aquele chorinho sentido. Não, minha mãe tá brava comigo. Ela faz aquele biquinho e chora. Meu coração parte? Não. Vira milhões de pedaços. Ele não parte. Ele vira milhões de pedaços. Quase morro. Fico muito chateada. Dá vontade de chorar junto com ela. O que eu faço? Pego, sento ela no meu colo. Ela não, por isso que eu tô falando, não chora de birra, né? Então aí eu posso pegá-la.
Então eu pego, sento ela no meu colo e continuo falando para ela que não pode. Falo, não, a mamãe falou que não podia, então não podia. E deixo ela parar de chorar, mas no meu colo, entendeu? Porque se eu deixo ela chorar em pé ou onde ela estiver, ela vai pensar, poxa, minha mãe, além de me xingar, me abandonou aqui, né? Então, o que eu faço? Eu pego e ponho ela no meu colo, só falo. A mamãe falou que não podia e não podia. E acabou. Fico muda. Posso fazer um sinal de carinho, dar uma batidinha na perna dela e passar a mão na cabeça dela, mas não faço mais. Não falo, não dou beijo, porque eu já percebi que quando eu beijo a Sofia, enquanto ela está chorando, no ato que ela está fazendo uma coisa errada, ela acha que o beijo é sinal, minha mãe agora já está bem, agora ela vai deixar. E ela vai e volta pro lugar na mesma hora, entendeu? Então eu agora espero ela chorar, tudo que ela tem que chorar, ela ficar chateada, né, na hora assim que eu chamei a atenção dela, a hora que ela para de chorar, que ela olha pra mim, aí eu falo com ela e é incrível como parece que eles entendem. Aí eu viro pra ela e falo assim, mamãe falou que não podia, mamãe não gosta de brigar com você, mas aquilo ali machuca ou aquilo ali não pode, então não é pra mexer. Aí dou um beijinho nela e distraio a atenção dela com outra coisa, para ela não achar que o meu beijo foi uma provação que ela pode ir lá e pode fazer de novo. Né? Aí eu distraio ela com outra coisa. E tem funcionado. Tem coisas que ela ainda insiste, viu, gente? Porque criança insiste. Por isso que eu falo com vocês. Vocês têm que ser insistentes também no que vocês não querem deixar. Porque elas vão tentar de novo, e vão tentar de novo, e vão tentar de novo. Então, o que acontece? Aí tem objetos aqui em casa que quando ela vai mexer, que ela sabe que eu já falei que não pode, ela olha pra mim e dá um risinho. Tipo assim, agora pode? Aí eu falo, aí pode mexer? Ela olha pra mim e fala, pó. Eu falo, não pode mexer, volta aqui. Ela faz uma horinha, eu volta. E ela volta. E eu não saio do meu lugar. Então, meninas, no mais, as minhas dicas que tem funcionado comigo nessa questão com a Sofia é isso, né? Birra toda criança faz. A gente ficar chateada por chamar a atenção acontece, é frequente e não tem outro jeito. Se você quiser que seu filho seja educado e tenha limite, né? Então, são dicas que têm funcionado comigo, tem dado certo. Eu acho que a boa mãe, não é a mãe que permite tudo, porque a vida não vai permitir o seu filho fazer tudo. Ele não tem o direito e não tem a liberdade de fazer tudo o que ele quer sempre, né? Então, a gente tem que trabalhar isso desde criança, para depois não chorar com o filho preso, ou com o filho viciado em droga, ou com o filho delinquente, enfim, né? Então, eu acho que a gente não perde por dar e ter limites. E outra coisa também, o filho é muito espelho da mãe, né? Se é uma coisa você não quer que ele faça, que é geralmente uma coisa... por exemplo, falar palavrão. Você não quer que seu filho fale palavrão. Isso é questão de educação, né? Eu tô falando assim, é uma questão... Óbvio que tem horas que a gente solta um palavrão sem querer, óbvio que tem horas que a gente fala ou escreve um palavrão. Mas se você não quer que seu filho fale palavrão, não existe a possibilidade de você falar palavrão perto dele e não querer que ele fale, né? Se você não quer que seu filho seja uma criança que grite e que brigue também, né? Na medida do grito, né, do berro, não adianta você ensinar para ele que não pode se você briga com seu marido aos berros na frente dele, né? Então, não adianta você falar com seu filho que não pode pegar uma coisa que não é sua sem pedir, né? E ir na casa da sua mãe, por exemplo, pegar uma blusa dela e ele vê você tirando do guarda-roupa da sua mãe e depois eu falo com minha mãe que eu peguei. Entendeu? Porque a criança não tem discernimento de que, por exemplo,
Ah, com a minha avó eu posso fazer isso, ou com a minha irmã eu posso fazer isso. Ele vai achar que com qualquer pessoa eu posso fazer isso. Porque ele viu a mãe dele fazendo, e a mãe dele é a referência que ele tem do que é certo e o que é errado. Né? Então a gente também tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz perto de uma criança, com o que a gente fala perto de uma criança, porque eles são muito espertos. A Sofia, esses dias eu postei um vídeo dela falando amém. Ela aprendeu a falar o amém de tanto que ela vê a minha mãe falando amém. Né? Minha mãe é muito católica, então vira e mexe, ela fala, nossa, Deus te abençoe, amém, nós todos, amém. Então, assim, ela aprendeu, ela agora fala amém. Se a gente fala qualquer frase que tenha Deus, ela fala amém. Ela sabe que o Deus está ligado ao amém. Vocês verem o tanto que criança é associativa e o tanto que ela sabe o que é, assim, o tanto que elas são espertas, né? Mas não sabem muitas vezes o que elas estão fazendo. Então vamos tomar cuidado. Essa é a última dica, um pouco mais óbvia, mas não deixa de ser. Eu era uma pessoa que falava muito palavrão. Eu era muito nervosa. E eu tô me policiando muito nisso. E eu não tô falando mais palavrão. Principalmente porque eu gosto muito de futebol, então eu falava muito palavrão. E eu tô me policiando muito, graças a Deus eu não falo mais palavrão. Porque eu não quero minha filha menina falando palavrão muito feio, né? Pior do que menino. Então, meninas, as dicas que eu tenho para dar são essas. Tem funcionado, espero que funcionem com vocês também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui para mim, aqui embaixo nos comentários. Qualquer outra coisa que eu deixei de falar também, pode deixar aqui para mim. E eu vou gravar mais alguns videozinhos também para falar de produtos que eu uso na minha filha, que eu indico. E também tenho que falar de uma fralda que eu usei, que eu odiei muito, muito, apesar da propaganda dela ser muito boa. Pra Sofia foi péssima. E eu queria muito deixar essa dica pra vocês. E a dica da cadeirinha dela também. Tô enrolando, mas não é enrolação, na verdade. É muita falta de tempo mesmo. Bom, meninas, então é isso. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.